Sejam bem-vindos, amigos e amigas, para mais um BM Cast. Hoje com a presença ilustre da nossa querida doutora Larissa Bulhões. Lari, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença aqui. A gente vai bater um papo bem descontraído, falar um pouco sobre posicionamento, autoridade, conectando toda a profissão médica com o marketing digital. Doutora Larissa, que ela já vem desempenhando um trabalho, um papel bem interessante, usando as redes sociais para o seu posicionamento e meio que a disrupção do que a gente entende como pode ser usado ali as redes sociais para a profissão médica. Lari, bem-vinda mais uma Obrigada. vez, tá? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre isso, sobre anestesiologia nesse contexto digital, que não é uma coisa tão frequente. Então, muito bom estar aqui. Show Obrigada. de bola. E é um fato curioso que a gente tem, né? Você falou para mim que, pô, já fez duas meias maratonas há um tempo atrás e ainda quase chega na semifinal do Campeonato Mundial de Candy Crush. Me conta, antes da gente começar realmente o tema, né? Dá um spoiler pra gente, como é que foi isso aí? Então, eu estava primeiro sobre a questão da corrida. Eu estava na residência, terminando ali o R1, que é uma fase bem pesada da vida de todo médico que se propõe a fazer uma residência médica. E eu estava muito cansada, mentalmente esgotada. Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma válvula de escape. E essa válvula de escape foi a corrida. Entrei num grupo de corrida, numa assessoria. E assim, mudou realmente a minha qualidade de vida naquele período que é difícil para todo mundo. E aí comecei a correr, fui me empolgando, me empolgando. E ali com 6 meses, estava durante a pandemia ainda. Com 6 meses de corrida, eu não faltava um treino. E eu sempre fui muito competitiva com as coisas, assim. Tudo que eu me proponho a fazer, eu vou ali, sigo a risca. E aí eles fizeram, o grupo fez um programa ali de uma gamificação. E aí, cada treino que você fizesse, cumprisse a planilha, você ganhava uma medalhinha. E ali no final daquele período que eles estipulavam, se eu não me engano, foi 1 mês ou 3 meses, alguma coisa assim. Quem tivesse mais medalhas ia ganhar um prêmio, enfim. E aí eu falei, não, eu vou ganhar. E aí não faltei um treino. Nesse processo, claro que tudo que a gente treina muito, a gente se desenvolve. E aí fui me desenvolvendo na corrida e com 6 meses de assessoria, eu corri minha primeira meia maratona, que não foi uma prova oficial, porque estava na época da pandemia. Foi uma prova da própria assessoria, mas vieram ali os primeiros 21 quilômetros e eu falei, meu Deus, isso aqui é muito bom, porque traz um desafio ali e mostra o quanto que você precisa ser resiliente para suportar aqueles 21 quilômetros ali com um trabalho mental super importante, porque corrida tá aqui. Então a gente, assim, foi muito bom. E aí depois de um ano, eu fiz uma outra meia maratona, já num contexto completamente diferente, sem uma preparação tão adequada. E aí que a gente vê realmente o quanto a disciplina faz diferença ali no, em qualquer contexto, né? Uhum. E depois disso, acabou que eu tive uma lesão, parei de correr, mas a corrida tá ali no coração. Em breve eu vou voltar. Ó, a corrida nunca foi meu forte, viu? Nunca, nunca, nunca. Eu coloco isso na culpa dos meus joelhos. Mas, desculpa, essa que é a verdade. Com certeza. Então foi um momento que você teve que ter, pô, consistência, não só nessa parte da atividade física, né? Mas também na tua residência, né? Então, Sim. pô, conciliar essas duas coisas. E era difícil, porque eu dava plantão no final de semana e aí tinha o treino ali. Então, às vezes, saía de um plantão um pouquinho mais cedo e chegava, ia pro treino de corrida. Às vezes, passava em casa, minha irmã voltava para outro plantão. Então, correria para conseguir conciliar, mas é isso. A gente tem que ter foco e resiliência no que a gente se propõe a fazer. Verdade, verdade. E em relação ao Candy Crush, como uma boa anestesista, não poderia faltar ali. Eu sempre gostei de joguinho e tudo. Mas, na época ali de transição, estava terminando a residência e me mudando para São Paulo. Eu tive uma semaninha ali de folga e foi bem na época do campeonato mundial de Candy Crush. Estavam tendo as seletivas. E aí comecei a jogar e tudo. Tinha me mudado, tava sozinha, já tinha resolvido o que tinha para fazer e tava no intensivão ali do Candy Crush. No fim das contas, quase assim, fui selecionada para semifinal.
E aí começou o meu fellow em anestesia cardiovascular e eu tive que fazer uma escolha. Então, ou eu bem me dedicava ao meu fellow, ou eu ia seguir minha carreira profissional de jogadora de Candy Crush. E eu optei pelo fellow. Que massa, eu já joguei Candy Crush e minha mãe era, meu Deus do céu, viciada em Candy Crush e eu entendo, deve ter sido muita emoção, né? Porque é um joguinho que prende tua atenção ali, você Pois é. quer passar de fase, você quer progredir, né? Muito massa, muito interessante. Mas agora a gente fazendo uma transição de fato para o tema, né? O escopo central aqui do nosso podcast e, pô, começar entendendo um pouco da tua especialização, né? Como a gente estava conversando um pouco agora, agora há pouco, a diferença é muito grande nessa questão da visibilidade de outros profissionais do nicho médico, né? Como dermatologistas, enfim, ou focados no emagrecimento, do anestesiologista. Eu quero entender de você primeiro aí como é o dia a dia no hospital, esse teu trato com o paciente, se os pacientes eles chegam, pô, chegam às vezes diretamente a você, ou se na verdade esse fluxo vem do próprio hospital, da equipe médica, como é que funciona tudo isso? Então, dentro da anestesia existem algumas áreas de atuação. Em alguns contextos, o anestesista é vinculado à equipe cirúrgica ou é vinculado ao serviço. E aqui em Salvador, nos locais que eu atuo, eu sou vinculada ao serviço. Então, meu contato com o paciente principal é no intraoperatório. Em alguns casos, eu faço ali a avaliação pré-anestésica, mas nem sempre o anestesista que fez a avaliação pré-anestésica é o anestesista que vai fazer de fato o seu ato anestésico. Então, cada um tem ali o seu papel, mas o papel do anestesista é muito maior do que a maioria das pessoas pensa, né? A gente tá ali nos bastidores, nos hospitais, mas que a gente é que traz a segurança ali pro ato anestésico, principalmente pro ato cirúrgico. Então, a gente, desde o momento que o paciente chega no centro cirúrgico, a gente vai ali conhecer a história dele, se a gente não tiver feito a avaliação pré-anestésica daquele paciente. E aí, conhecendo a história dele, cria um vínculo ali também com o paciente momentâneo. Muita gente pensa que não tem um vínculo, só botar para dormir, não é bem assim. A gente cria aquele vínculo ali, porque o nosso objetivo é tornar aquele momento, que é um momento delicado. Muita gente não queria estar ali, alguns vão fazer um procedimento de estética, é um momento maravilhoso, mas a grande maioria dos pacientes está ali por uma necessidade, que é um momento delicado, que ele está sensível. Então, faz parte do nosso papel também acolher aquele paciente, tornar tudo uma experiência mais agradável possível para aquele paciente, que está num ambiente frio, desconhecido muitas vezes, com pessoas diferentes circulando ali por aquele ambiente. E o papel do anestesista também é tornar aquele momento mais confortável para ele, né? Oi, Então, a gente e, dá bem toda a interessante. assistência ali para o paciente e permite que o ato cirúrgico aconteça com segurança, individualizando ali para cada paciente o que é melhor, qual a melhor anestesia, ouvindo também um pouco do paciente. Às vezes, alguns chegam para a gente com traumas de experiências anteriores. Então, a gente faz parte do nosso papel também acolher e tentar ali desmistificar um pouco, tentar quebrar o gelo ali, o nervosismo. Então, a gente está atuando ali nos bastidores, mas com um papel extremamente importante. Aham. E assim, uma curiosidade, né? Essa tranquilidade que o profissional consegue passar para o paciente antes do ato cirúrgico, de alguma maneira pode interferir na cirurgia em si, por exemplo, não conseguiu passar uma tranquilidade, o paciente está nervoso. Isso tem uma diferença no resultado ou até no próprio procedimento? Com certeza, assim, principalmente para a experiência do paciente, né? Uhum. Quando você chega e traz uma tranquilidade, tenta acalmar ali o paciente, faz até muitas vezes uma pré-medicação, que a gente chama, que é um ansiolítico ali antes do procedimento, que pode auxiliar principalmente nos pacientes que são muito ansiosos. Então, a gente tem essa atuação também. E aí, nesse contexto, quando o paciente chega muito ansioso e não tem, por exemplo, uma conversa muito franca com o anestesista na avaliação pré-anestésica, ou até naquele momento inicial ali do primeiro contato com o anestesista, ele cria uma expectativa, muitas vezes, sobre o procedimento, sobre o pós-operatório, que podem não ser reais, e essa quebra de expectativa ali também gera um transtorno para ele, né? Então, assim, em relação à dor, por exemplo,
a grande maioria dos procedimentos, quando passar ali o efeito da anestesia, né, passar o efeito das medicações que a gente utiliza inicialmente, que tem uma duração, pode ser que o paciente sinta dor, que sinta um incômodo. A gente faz o possível sempre para minimizar essa sensação desagradável que é a dor, mas nem sempre é possível. Então, a gente alinhar essas expectativas com o paciente é muito importante, porque você otimiza ali a experiência dele. Então, a gente tem que ter uma conversa franca, explicar todo o passo a passo ali da anestesia, o que é que pode acontecer durante o procedimento. Então, por exemplo, anestesias que são sedação, que não são uma anestesia geral, que é uma anestesia profunda, que a gente titula ali o nível de anestésico, enfim. A sedação é uma anestesia que é mais superficial. Então, se tiver uma sedação associada a um outro procedimento, como a RAC, a peridural, se o paciente ouvir alguma coisa durante o intraoperatório, não quer dizer que a anestesia falhou. Então, esse alinhamento ali e a conversa no pré-operatório com esse paciente é muito importante para que sejam alinhadas as expectativas e evitem uma experiência ruim. Pô, muito massa. E assim, pegando um gancho que você falou sobre essa questão das expectativas, né? Porque hoje em dia a informação ela tá fácil, de fácil Sim. acesso para todo mundo. E eu tiro como experiência, né, minha família, né? Minha mãe, ela gosta, ela vai no médico. Mas antes de ela ir no médico, ela já pesquisa tudo que tenha relação com aquele quadro dela, ou o que deve ter, o que não deve ter, o que o médico pode perguntar e o que não perguntar. Que assim, a gente entende que a rede social ela é um caminho bem interessante para o médico conseguir fazer essas elucidações, né? Explicar Sim. para os pacientes, para os seus seguidores, ou quem está assistindo o seu conteúdo, como é que funciona e tudo mais, para esses pacientes chegarem com um nível de consciência um pouco já mais alto. Mas assim, dentro da tua prática, você já consegue enxergar esse aumento do nível de consciência dos pacientes sobre como é o procedimento, o que é que vai acontecer, o que não vai, ou você ainda não consegue ver que a produção de conteúdo ou até as informações que estão disponíveis aí nas redes, elas conseguem trazer essa, essa melhora na questão do entendimento dele na hora do procedimento. Com certeza faz muita diferença. O acesso ali à informação hoje é absurdo. Todo mundo tem muito acesso à informação. Hoje, com inteligência artificial, chat GPT, enfim, o pessoal já chega assim com um arsenal de informação para a gente. Uhum. E aí que entra o nosso papel, enquanto médicos capacitados, formados, para ou desmistificar alguma informação que esteja equivocada, ou de fato alinhar ali o que ele aprendeu daquele conteúdo. Uhum. E por isso que é extremamente importante nós estarmos posicionados no digital, trazendo tanta informação para leigos, pacientes que não têm aquele conhecimento técnico de uma forma acessível, como para colegas que estão ali em busca de atualização e de entender um tema que muitas vezes não tem tanto domínio. Então, o digital, ele realmente é revolucionário nesse sentido do acesso à informação. E quanto mais qualificada essa informação, melhor. Porque quando o paciente chega com informação do Google, por exemplo, muitas vezes não é uma informação que é filtrada, que é qualificada por uma pessoa que estudou aquilo. São fontes, né? Normalmente, se você vai pesquisar no Google, ele fala assim, você vai morrer daqui a 24 horas. Justamente. Justamente. E ele chega pra gente com esse medo e essa Aham. convicção, porque não é nem um medo, é uma Na maioria convicção. das vezes vai ser algo muito mais tranquilo do que o Com que tá tendo certeza, ali, né? com Eu já certeza. percebi isso. E além do que realmente esse boca a boca também, principalmente sobre anestesia, que cria alguns mitos sobre anestesia, que acabam gerando uma ansiedade e um medo ali naquele paciente. Então, antigamente, a gente tinha um arsenal ali, tanto de medicações quanto de tecnologia, muito menor, em todas as áreas da medicina. E na anestesiologia não é diferente, Uhum. né? Então, muitos pacientes que foram submetidos à anestesia há muito tempo atrás têm uma experiência muito ruim com a prática anestésica. Entendo. E aí, com o passar do tempo, hoje a gente tenta quebrar esses mitos, né, que existem em torno da anestesia. Como, por exemplo, a dor nas costas associada à RAC. A RAC é uma anestesia que é feita nas costas, para procedimentos normalmente de região pélvica ou de membro inferior, e que é uma agulha extremamente fina.
mas que muita gente até hoje atribui a dor nas costas a Ai, hack. Não é o peso que carrega, não é a tensão do dia a dia, não é trabalhar em pé 24 horas por dia. Não, é a hack. Foi a hack que causou essa dor nas eu já costas. tive a impressão, eu ouvi alguma vez alguém falando que essa injeção, ela era uma agulha muito grande e tal, já criou aquele, imaginei assim, meu Deus, se eu precisar de um procedimento que essa daí vai ser tenso, né? Ou agora é isso, são aqueles mitos, né, que a gente hoje com o digital a gente consegue ir quebrando cada um Com deles, certeza. né? Um passinho de cada vez. Sim. É, a gente sabe que você tem também esse projeto, né, que é a sua mentoria. Sim. Pô, queria que você falasse um pouco como é que funciona, da onde surgiu, quem é o público-alvo que você está querendo alcançar, como é que dá traz um panorama aí pra gente. Então, quando eu me formei na residência, eu sentia que eu tinha um déficit nessa área de anestesia cardiovascular, que foi a área que eu me especializei. E justamente por isso, eu busquei esse conhecimento, busquei me especializar. Tive que sair de Salvador para ir para São Paulo, porque em Salvador eu não tinha acesso a essa formação. E aí, quando eu terminei a minha especialização, que eu passei a estudar ali para uma prova de título, enfim, eu vi que esse conhecimento era muito necessário também para isso e para a nossa prática anestésica como um todo, dar um suporte ali para essa prática anestésica. E aí me surgiu a oportunidade, né, de fazer parte de uma outra mentoria para me capacitar para ser mentora, criar um produto, investir no digital, estar ali ajudando outras pessoas a terem acesso a esse conhecimento. E aí eu sempre gostei de ensinar, é uma coisa que está ali no meu sangue. E nesse momento que eu passei ali na minha prova de título superior, eu falei, agora eu vou retribuir isso para as pessoas que não têm, muitas vezes, a possibilidade de sair dos lugares que estão, tem gente do interior e tudo, para buscar esse conhecimento. Então, eu vou criar um produto que torne esse conhecimento acessível de uma forma que diminua ali a necessidade de buscar em livro e tudo, que acaba levando um tempo maior. Então, esse é o meu trabalho. Eu vou para o livro, ler, alinhar ali também com a minha prática do dia a dia. E aí eu vou fazer um condensado desse conhecimento e trazer para o meu mentorado. Então, simplificando ali, otimizando o tempo, que hoje é o nosso artigo mais valioso. Então, eu trago esse conhecimento, essa base, associada ali com a minha prática e com a minha experiência. E aí, eu criei a Mentoria Impulso, que é uma mentoria voltada justamente para anestesiologistas que têm sentem que podem aprimorar esse conhecimento na anestesia cardiovascular, para residentes também que se interessam pelo tema, que querem ali intensificar os estudos nessa área. E aí eu possibilito esse conhecimento de uma forma mais leve, mais otimizada, mais simples. Pô, que bacana, viu? Isso é muito interessante. Assim, eu quero entender um pouco do escopo, beleza. Existe essa mentoria, mas ela é uma mentoria no sentido de possibilitar o profissional a até entrar numa residência, ou é mais na parte de aprimorar os conhecimentos? Qual o escopo dela, assim, o objetivo principal? O objetivo principal é aprimorar o conhecimento. Perfeito. Hoje, na área de anestesia cardiovascular, a gente tem algumas especializações no Brasil, em São Paulo, principalmente, que são voltadas para isso. E ali são no período normalmente de um ano, tem algumas até de 6 meses, que fazem esse intensivão ali, de certa forma, nesse assunto, né, nesse tema, nessa área da medicina, essa área de atuação. E cada vez mais o mercado tem solicitado que o anestesista que vai estar ali atuando naquele ambiente tenha uma experiência maior Uhum. naquele tema. E isso faz diferença tanto para a equipe cirúrgica, o suporte que a gente dá ali para a equipe cirúrgica, ter um anestesista capacitado de fato nessa área, como para o paciente, para o desfecho do paciente. Né? Então, o objetivo principal é atuar justamente capacitando esses anestesistas a estarem mais seguros nesse ambiente, a lidarem melhor com intercorrências, com momentos críticos, pacientes críticos também, não só no ambiente da cirurgia cardíaca, mas também paciente cardiopata, que tem ali uma patologia cardiovascular, em qualquer ambiente da anestesia. Pô, que massa. Aí, e como que funciona assim a entrega da mentoria? Tipo,
São encontros, aulas ao vivo, tem material? Como que são esses entregáveis? Então, a gente tem um encontro semanal, à noite, por ali 1 hora e meia de encontro, que eu vou expor um tema ali específico, a gente tem um cronograma certinho que a gente segue ali, cada mês eu vou atualizando esse cronograma. E tem um grupo no WhatsApp que é um acesso direto a mim, de certa forma, né? E também aos colegas que estão se propondo a estudar esse tema. Então, muitas vezes, surge uma dúvida num contexto ali da cirurgia, que todos nós estamos sujeitos a acontecer, e a gente busca ali uma pessoa que tem uma experiência maior. Então, esse acesso ali facilita muito essa questão do suporte ao paciente, né? Então, se surgir uma dúvida rapidamente ali, a gente consegue ajudar, auxiliar, para que o colega tome uma conduta mais adequada, claro, tentando entender ali o contexto que ele está inserido. Né? Então, é um canal ali, uma forma de discussão de um tema em grupo, para que esse conhecimento seja aprimorado e o paciente seja o maior beneficiado desse ambiente. Pô, que massa, viu? Isso aí é bem interessante. A gente vê muitos produtos digitais, né? Que esse é um produto digital, um infoproduto, né? Uma nova vertente, uma aplicabilidade um pouco diferente do que a medicina tradicional ela oferece, principalmente na faculdade, na Sim, universidade. Ele não direciona o médico para essa lida educacional, digamos sim. assim, né? Eu acho que todas as universidades hoje em dia não fazem esse tipo de trabalho. E dentro desse escopo da tua mentoria, ela também tem algum tipo de encontro individual, ou se o médico quiser ter algo particular contigo, um momento só seu e dele, você já tem isso, já funciona, ou por enquanto ainda são os encontros em grupos? Como é que tá isso? Então, a maioria dos meus mentorados tem acesso direto a mim, né? Então, alguns não se sentem tão confortáveis em mandar ou uma dúvida, ou tirar uma dúvida ali sobre um caso, discutir um caso, e acaba que vem discutir no privado comigo, e assim, eu sou bem acessível para essa discussão, principalmente assim, eu falo com ele, se for uma emergência, me ligue, porque muitas vezes a gente não tá ali Uhum. no ambiente do WhatsApp o tempo todo, tá ocupado com outras coisas, até no plantão, e acaba que na correria a gente não consegue visualizar, mas que sendo uma emergência eles sabem que podem contar comigo, porque justamente o maior beneficiado é o paciente. Eu Então a gente tem que estar ali para servir realmente, né, o paciente e dar esse suporte. É, e a mentoria traz esse acesso, né? Não é o objetivo é que seja realmente uma mentoria em grupo, até porque a gente se desenvolve melhor em grupo, né? Se for uma coisa ali só individual, acaba que tem outras pessoas que vão deixar de contribuir também com aquele assunto, com aquele conhecimento, que tem uma experiência e uma visão diferente da que eu tenho. E que isso só realmente agrega ali a discussão, ao grupo. Então, o projeto foi pensado em grupo justamente por conta disso. Porque eu penso que cada um tem uma vivência, tem uma experiência, trabalha em um lugar diferente, que pode agregar ali aquele conhecimento. Uhum, não, interessante. Esquecer. Interessante. Isso é o contexto de comunidade, né? Hoje em dia está muito forte isso. Isso. As pessoas, às vezes, ela não quer nem comprar um curso ou assistir uma aula, ela só quer fazer parte daquela comunidade porque eventualmente surgem dúvidas, questões que ela pode estar, ela tem um ambiente onde ela Isso. vai poder acessar pessoas que estão no mesmo barco que ela e tirar aquelas dúvidas, né? Isso Com é muito certeza. interessante. E assim, não tenho como não deixar de puxar um pouco para essa parte do digital, né? Minha curiosidade. Como a gente aqui, nós também fazemos ali a coprodução, nós vendemos produtos, infoprodutos no escopo da agência. Você já pensa na tua esteira de produtos? Quais são os próximos produtos que você pensa? Se puder falar também, se for algo que ainda está muito embrionário, você prefere deixar para soltar um pouco mais para frente, tranquilo. Mas se já tem algo em mente, algum outro produto, inclusive é, enxergando uma necessidade, porque normalmente o que acontece? Cria-se um produto, né, a partir do momento que você tem uma especialidade, você tem autoridade em algum nicho, em alguma situação específica, e a partir desse produto, as pessoas começam a ter outras dores.
Porque você entrega essa mentoria, mas a partir disso você consegue enxergar outras dores que aqueles médicos possuem e que você também pode resolver. Sim. Então é assim que a gente consegue construir esse conceito da esteira de produtos, né? Então se você já pensa em algo, já tem alguma coisa, como tá? Então, eu tenho uma pretensão, né, de fazer construir um produto em ecocardiografia transesofágica perioperatória para assessorar esses colegas que não têm tanta experiência no tema. Então, o eco intraoperatório, ele ainda é uma coisa, de certa forma, recente no contexto da prática anestésica, mas que é um conhecimento que cada vez mais tem sido demandado do anestesista, não só no contexto da cirurgia cardíaca, mas também em outros contextos, cirurgia de alta complexidade. E cada vez mais a gente tem disponível essa ferramenta nos hospitais e que trazem ali uma gama de informações enorme para o nosso manejo ali do paciente crítico, principalmente no intraoperatório, e é uma demanda crescente por parte dos anestesistas. Então, eu estou ali buscando parceria, tentando viabilizar é, alguns cursos como esses aqui em Salvador, principalmente. E penso também mais para frente ter alguns eventos presenciais, mas nada ainda estruturado ainda. Aham, não, bem interessante isso. É, E um ponto que eu percebo olhando o teu perfil do Instagram, né? Eu vejo que a tua comunicação ali fazendo um contraponto, né? Médicos voltados ali para estética, performance, emagrecimento, eles fazem uma produção de conteúdo muito voltada ao paciente que eles querem prospectar, né? Sim. E é assim um tipo de conteúdo muito bonito, né? Que gera um desejo, gera uma, 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 uma sensação para o paciente fala, poxa, eu quero aquilo ali. Mas no escopo da tua especialidade, da anestesiologia, e no teu perfil do Instagram, eu vejo que é diferente. Então, assim, essa lida, né? Como você decidiu fazer produção de conteúdo mais voltado para o teu colega, para o teu par, ao invés de ir para essa parte dos pacientes mesmo, até porque tem uma diferença na comunicação entre anestésio e esses outros nichos da médicos. Isso. Então, eu realmente enxergo o meu perfil ali do Instagram como uma ferramenta educacional, né? Não só da anestesiologia cardiovascular, mas da anestesiologia como um todo. Então, eu realmente tenho esse foco mais voltado para anestesistas, residentes de anestesia, que têm me acompanhado também no Instagram. Não só pela questão da anestesia cardiovascular, mas pela minha trajetória de ter sido aprovada na prova de título superior. Então, que tem ali uma admiração e que querem seguir esse mesmo caminho. Então, eu tento trazer também essa parte de rotina de estudos, para estar assessorando ali, porque faz falta quando a gente não tem essa clareza e essa visão do caminho que a gente pode seguir ali. Então, eu tento trazer essa parte também de trajetória, de carreira, né? E a parte educacional também, que é principalmente voltada para anestesia cardiovascular, que é a minha área de atuação principal, mas também para anestesia. Sim. E realmente é um público diferente justamente pela relação de trabalho também, né? Então, hoje, no meu trabalho, o paciente ele não me escolhe diretamente. Então, é uma vertente diferente. O anestesista, principalmente aqui em Salvador, né? O formato de trabalho que a gente tem aqui em Salvador hoje, a gente é escolhido ali pelo plantonista, pelo coordenador do plantão, para a gente ir para algum setor e assistir aqueles pacientes. Então, não é uma relação tão direta com o paciente no sentido de escolha, né? Então, a gente faz. Eu tenho feito esse trabalho no digital, principalmente para capacitar ali outros colegas, ensinar ali dar uma dica e facilitar e otimizar o conhecimento. Aham. Interessante. Agora, uma curiosidade, mesmo o teu conteúdo sendo direcionado para os colegas, para os profissionais, chega contato de pessoas, de pacientes ou de curiosos querendo entender um pouco ali de como funciona, ou você consegue, com a produção de conteúdo, afastar realmente o público que você não está querendo alcançar e sim conectar ali de forma unânime com quem é o teu público-alvo, digamos assim. Atualmente, eu
tenho recebido muita demanda do meu público-alvo. Uhum. Muito pouca demanda de outras pessoas. Normalmente, pessoas que trazem algumas curiosidades, perguntam, querem tirar dúvidas, são pessoas que são ali do meu convívio pessoal e que, como veem que eu estou criando também esse meio de acesso ali à informação, tiram alguma dúvida, perguntam alguma coisa e eu realmente sempre estou à disposição para sanar essas dúvidas e agregar informação ali, né, àquele possível paciente, mas eu percebo que o meu nicho tem sido bem posicionado assim no Instagram e realmente as pessoas que estão chegando até mim, a maioria são residentes de anestesia que estão buscando essa trajetória, muitos estudantes de medicina também que querem fazer anestesia, que já vem ali um caminho, né, para seguir e falam comigo também, perguntam como é que está o mercado, tiram dúvida e eu busco também ajudar eles nesse sentido, dando direcionamento. Pô, isso é muito bacana. E uma outra curiosidade minha também é assim, o tamanho desse mercado. Né? Porque você está ali abordando um. Você está disputando, no final das contas, com outras empresas que já estão no mercado há bastante tempo, já são realmente grandes empresas que prestam esse tipo de serviço também, que é especializações ali, cursos, enfim. Então, qual a tua sensação com relação a isso? Os profissionais eles estão buscando essa coisa mais individualizada de um profissional que eles admiram, que eles respeitam, a produção de conteúdo mostra a questão da autoridade para esses profissionais e aí sim eles querem comprar do profissional, da pessoa, ou ainda você perde, digamos assim, muitos alunos da mentoria, mentorandos, para essas outras empresas? Como está funcionando? Qual a tua sensação, tua percepção sobre isso? Então, na minha área especificamente de anestesia cardiovascular, não tem nenhum produto que se assemelhe ao que eu faço, não que eu tenha conhecimento desse produto, né? Porque realmente é um serviço mais especializado, é um produto muito nichado, então ainda não surgiram concorrências de Que fato a gente se nesse protege, nicho, né? né? Mas assim, eu percebo cada vez mais uma demanda de individualização. Então, até porque são serviços completamente diferentes. Se você tem, por exemplo, uma pós-graduação em anestesia cardiovascular, é diferente de você ter uma mentoria em anestesia cardiovascular. Porque o acesso àquele profissional que está disposto a lhe ensinar é muito mais direto quando você tem uma mentoria. Então, ele vai lhe trazer ali muito mais clareza, muito mais direcionamento ao que de fato importa, do que um produto que quer lhe entregar o conteúdo, né? Uhum. Então, ele vai lhe entregar o conteúdo ali mas muitas vezes ele não vai estar atento às suas particularidades, às suas deficiências, ao seu contexto de prática anestésica, porque o meu contexto é diferente de um colega que está atuando no interior da Bahia, que é diferente de um colega que está atuando em Minas Gerais. Então, cada contexto importa e é importante a pessoa ali, o seu mentor, entender esse seu contexto para direcionar da melhor forma. E quando você compra um curso ali de final de semana, ou um curso que vai durar ali 3 meses, você está comprando o conteúdo só. Você não está comprando o acesso à pessoa, ao profissional que está ministrando aquele curso muitas vezes. Não, isso Então, é isso faz muita perfeito. diferença. O caminho que o digital está seguindo é justamente esse. Existem vários exemplos de empresas que, beleza, elas têm o seu perfil no Instagram, Sim. mas o que faz o jogo virar são os seus donos, quando eles começam a criar conteúdo e se conectar com as pessoas. Então, as pessoas primeiro chegam através dessa autoridade do profissional e depois ela entende qual é o serviço que ele presta. E aí, então, primeiro ela já está comprada com relação à pessoa de Larissa, a médica Larissa, a anestesiologista Larissa. Então, depois que ela entende que você tem uma mentoria, ela, pô, Larissa é uma profissional muito competente, passa autoridade e ela tem uma mentoria. Então, pô, vou pegar essa mentoria. Então, esse caminho é diferente da pessoa que já vai direto no conteúdo, no curso. Pô, onde é que eu tenho esse curso, essa possibilidade de aprimoramento das minhas habilidades, do meu conhecimento? É diferente, né? Você não cria essa conexão com o profissional, né? Isso aí é fundamental no digital, principalmente, né?
E seguindo aí nessa parte da anestesia, mas principalmente do medo. A gente já falou um pouco disso logo no início do episódio, mas, pô, YouTube e Google, eles são ferramentas que podem ajudar, mas podem também atrapalhar demais a tua atuação médica. Então, assim, já chegou algum tipo de situação em que o paciente quis te ensinar o teu trabalho e dizer como é que tinha que ser feito e qual a dificuldade para você quebrar essas objeções, quebrar essas essas certezas, essas afirmações que ele acabou construindo e que se conectar com ele. Porque, como você falou mais cedo, é importante que a experiência dele no procedimento seja a mais suave e tranquila possível. Mas para isso acontecer, primeiro você tem essas brechas, essas questões para serem resolvidas. Então, já aconteceu, claro, e principalmente porque muitos chegam para mim ali no consultório, acham que eu sou muito novinha e que não tenho tanta experiência e trazem isso ali como uma imposição, né? A informação que eu tenho é essa, e se for falado algo contrário, ele vai duvidar ali. Então, é extremamente importante que a gente use o conhecimento a nosso favor, né? Então, o anestesista, muita gente pensa que anestesista não é médico, gente. A gente é médico, a gente fez 6 anos de medicina, passamos por mais 3 anos de residência. Então, é um conhecimento enorme O caminho é longo, né? que a gente carrega ali ao longo dessa trajetória. E o que faz muita diferença é justamente você ser seguro do seu conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais segurança você passa para o paciente e mais facilmente você consegue quebrar essas objeções. Então, assim, claro que a gente precisa ter um jogo de cintura muito grande ali, principalmente com pacientes mais idosos, que têm uma cabeça ali mais dura, né? E alguém falou aquilo ali para ele e ele tomou como verdade absoluta, então você tem que ir com jeitinho ali. Não, não é bem assim. É dessa forma. E aí, aos pouquinhos, você vai quebrando essa objeção. Claro que tem alguns pacientes que são mais reticentes ali, né? Então, entendem aquilo ali como a verdade absoluta. E muitas vezes a gente precisa ser um pouco mais firme, de certa forma, ali, passar essa segurança, essa autoridade que a gente tem ali naquele tema. E a maioria dos pacientes sai da consulta com a outra visão, né? E quebram essas objeções. Então, por isso que a avaliação pré-anestésica, a consulta ali pré-anestésica é tão importante para que a experiência do paciente seja uma boa experiência no intraoperatório. Show demais. E é um ponto que é fundamental na parte da produção de conteúdo, utilizando a tua rede social como um funil, né? Sim, Você usa o perfil como um funil de atração dos profissionais que sim, poderiam se interessar pela tua mentoria. sim. Mas para isso acontecer, é necessária a produção de conteúdo. E aí eu quero entender como é que você pensa nessa produção de conteúdo, se você pensa em uma produção semestral, mensal, semanal, ou se existem os pilares, o tipo de conteúdo que você posta num dia específico da semana, ou como é que funciona esse teu desenvolvimento dos conteúdos para serem produzidos e publicados na tua rede social? Então, hoje, inteligência artificial ajuda muito a gente nesse sentido ali de planejamento de conteúdo. Mas na mentoria que eu faço parte, que é o BIMED, a gente tem um suporte importante com alguns publicitários que fazem ali a preparação da gente para uma orientação de como a gente deveria proceder, mas o trabalho de fato, de execução, de planejamento, a gente que faz. Eu estou iniciando ainda nesse caminho do digital, que é um longo caminho, né? Um caminho enorme que a gente tem para seguir. E estou ali aprendendo a utilizar essas ferramentas, me desenvolvendo nessa outra vertente ali do meu trabalho. E eu faço um planejamento ali semanal, todo domingo. Eu paro, organizo a minha agenda e dentro dessa agenda eu coloco ali o que eu vou produzir de conteúdo. Não é fácil conciliar com a rotina. Imagina. Eu trabalho todos os dias como anestesista. Tenho 2 turnos livres ali na semana, eventualmente um final de semana livre.
E eu uso esses momentos ali ou à noite para conseguir produzir alguma coisa de conteúdo. Já monto os meus roteiros. Ou se for um tema que eu acho que não tem necessidade de ter um roteiro, eu faço, né, e gravo. Comprei alguns equipamentos Sim, é para importante. ajudar ali a otimizar a produção de conteúdo. Mas, de fato, assim, é trabalhoso e requer tempo, né? Quando a gente se planeja, a gente consegue executar de uma forma mais fácil, mas nem tudo sai como a gente planejou. E muitas vezes acaba deixando um pouquinho a desejar ali na rotina, na frequência e na constância ali dos conteúdos. Então, cada vez mais eu tô buscando manter essa constância, mas é desafiador. Aham. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de Steve Jobs. Ele fala o seguinte: foque no que você é bom e delegue todo o resto. Então, aqui no contexto da agência, né, a gente entende que quando o cliente ele busca uma agência, um profissional para cuidar do marketing dele, é porque ele não tem tempo e ele quer que as coisas sejam resolvidas porque ele não está conseguindo dar conta, porque ele tem a profissão, o que ele realmente é bom, né? E a gente consegue perceber isso, porque como que funciona a nossa dinâmica? A gente faz o onboard que normalmente dura ali 30 dias, que é por fazer o estudo de mercado, de concorrência, de definição dos pilares de conteúdo, as personas, qual o objetivo, quais são os KPIs. Os KPIs é uma linguagem que a gente no digital costuma utilizar, mas é aquela, basicamente qual é o dado ou a métrica que a gente vai utilizar para falar, pô, tá dando certo ou não tá dando certo. Quando a gente vai entregar o conteúdo, a gente entrega um planejamento mensal, ou seja, ali entre o dia 20 e 25 do mês, a gente entrega o planejamento do mês seguinte, todo completo. E quando eu falo planejamento, não é o que vai ser feito, é o planejamento real, já são as publicações, legenda, vídeos gravados e já editados para aprovação do cliente. E lógico que isso não serve como um engessamento, a gente não engessa a produção de conteúdo, mas a gente cria uma base, ou seja, a gente já sabe que o mês está garantido, pensando nos funis, topo, meio, fundo e até nos níveis de consciência que, logicamente, no seu contexto, por exemplo, os leads, digamos assim, eles já têm um nível de consciência alto, né? Então a gente tem que ter esse olhar na hora da produção de conteúdo, análise das métricas, para a gente poder conseguir otimizar os próximos conteúdos. E assim, como você já é, tá no início da produção de conteúdo no digital, mas eu acredito que você já tenha entendido ali, pô, o que funciona, o que não funciona, qual tipo de conteúdo que você já percebeu que não é interessante trazer, que não fez muito sentido, e você já conseguiu identificar esse tipo de coisa? Então, ainda eu acho que assim, eu tenho mesclado um pouco ali a minha rotina, algumas coisas pessoais que atraem também muita gente. As pessoas esperam que a gente conte uma história ali, né? E trazer essa história contada em forma de conteúdo é muito interessante. Trouxe um retorno muito grande, assim, né? Dessa visibilidade que a rede social traz para a construção da autoridade e dessa visibilidade do que é que eu faço, né? Da minha profissão, qual esse contexto que eu atuo. Então, isso eu percebi que funcionou bastante. Alguns conteúdos mais técnicos, de fato, não têm uma repercussão tão grande no sentido de visualizações, curtidas, porque é uma coisa muito nichada, realmente. Então, só quem se interessa por aquele tema ou tem aquela dúvida ali vai buscar e vai assistir e parar realmente para assistir aquele vídeo. Então, rios mais longos, que eu faço alguns, porque o meu conteúdo precisa de explicação. E isso requer tempo. Então, muitas vezes não prende ali a maioria das pessoas, porque muitas vezes não é um tema que aquela pessoa se interesse. Então, acaba que essas postagens que são mais longas acabam retendo menos as pessoas que estão visualizando os espectadores, mas também trazem um retorno de você estar filtrando ali aquelas pessoas que realmente se interessam pelo tema. Então, quem assistiu aquele vídeo ali que ficou preso, que comentou, que encaminhou, foi uma pessoa que se interessou muito por aquele tema. Então acaba que a gente já tem, eu tenho essa noção de como o meu conteúdo vai impactar. E tenho mesclado um pouco, porque realmente eu
trabalho no meu Instagram pessoal. Então, eu trago também um pouquinho da minha vida pessoal, até porque é o que eu busco para minha vida, para o meu futuro a longo prazo, é ter justamente essa conciliação do meu profissional com a minha vida pessoal. Então, trazer também essa parte do que eu vivo, da minha verdade, também tem sido, assim, desafiador, mas que traz um retorno também, das pessoas lhe enxergarem também como um ser humano, né? Não só como um médico anestesista. Então, acho que é interessante e tem trazido um retorno bom nesse sentido. Pô, bem bacana, bem bacana. Essa que é a vantagem do digital, né? Você consegue é, agir e depois entender o que aquela ação te trouxe. Sim, Pô, trouxe o que eu esperava, ótimo. A gente replica o que está funcionando, traz variações. Não deu certo, a gente busca entender o que aconteceu e traçar novos caminhos paralelos para a gente poder buscar o resultado que a gente está almejando, né? E assim, na medicina a gente tem os conselhos, né? O conselho de ética e o código de ética, que por vezes limita, de certa forma, a produção de conteúdo ou o que o médico pode falar. Nessa parte educacional que você trata ali no teu perfil, né? Já teve algum tipo de problema ou você sempre está ali com a atenção se adequando no escopo ali do teu código de ética, né? Do teu código de conduta? eu sempre busco evitar ao máximo a exposição do paciente. É uma coisa que para mim é inadmissível, estar expondo ali o paciente. Então, sempre quando eu trago no sentido educacional um caso clínico para discussão, para discutir conduta, o manejo daquele paciente, nunca é exposto a identidade daquele paciente, porque tá ali no nosso sigilo médico, E então a gente apesar da gente nunca. ver Isso, uma prática um pouco diferente, isso. né? Na internet. Isso. Nos meus conteúdos nunca vai ter a imagem do paciente, que de forma alguma seja possível identificar quem é ele. Então, eu sempre busco preservar ao máximo. E tem questões institucionais também, né? Que muitas vezes a gente não pode expor ali o ambiente do hospital, enfim. Então, eu sempre busco ser o mais discreta possível nesse sentido, produzindo meu conteúdo de forma eh, respeitando, né, esses princípios. Então, Perfeito. tem muita coisa até de legenda e tudo que algumas ferramentas já da inteligência artificial já selecionam ali pra gente e fazem o nosso roteiro, enfim, protegendo essa questão para que não tenha nenhuma infração. Uhum, se adequando ali a Isso, comunicação, a narrativa, as permissões isso. e com atenção ao que é negado, o que não é permitido, né, pelo teu código de ética. Isso é importante, né, ter essa, esse cuidado na hora de não trazer uma medicina sensacionalista, né, Sim. que ainda existe muito, mas com certeza tem mais espaço para os profissionais que pensam como você. É, e, e assim, o que você teria de sugestão? Um médico acabou de formar, ele entende que precisa se posicionar, precisa produzir conteúdo. Dentro desse teu conhecimento adquirido nesse período que você começou a ingressar no digital, o que você daria de sugestão, de orientação, de direcionamento para quem está querendo começar a fazer essa produção de conteúdo, a se posicionar? O meu conselho principal é que, assim, sempre mostre a sua verdade, né? Então, se você quer passar autoridade, que você é especialista, busque se especializar de fato, porque hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que não têm a capacitação devida, que buscam primeiro mostrar antes de realmente ser aquele profissional referência. Então, o meu conselho é que você realmente busque se especializar e dar o melhor para o seu paciente antes de mostrar aquilo que você está fazendo. Então, as duas coisas são extremamente importantes, porque hoje o digital é necessário para a gente mostrar o nosso trabalho que a gente está fazendo ali da melhor forma possível para aquele paciente, mas não deixem a capacitação de lado, né? Não queiram mostrar alguma coisa que vocês ainda não são. E se você ainda estiver no processo de se capacitar, mostre o seu processo, né? A sua verdade, o que você está construindo. Mas não deixe também para se posicionar só depois, né? Já vá começando ali, quebrando também crenças limitantes que a gente tem.
da exposição ali nas redes sociais. É uma coisa que a gente sempre fala. Dê a sua devida desimportância, né? Se dê a sua devida desimportância, ninguém tá ali preocupado com o que você tá fazendo ou deixando de fazer, a não ser que seja uma coisa muito grave, mas se você tá ali buscando passar conhecimento, transmitir conteúdo, não pense que vai ter gente ali lhe julgando, buscando, visando o seu mal ali, torcendo para que dê errado para você, porque as pessoas estão vivendo a vida delas. Então, busque ali realmente se capacitar e trazer a sua verdade para as outras pessoas, se posicionando, e não deixe que essas crenças lhe paralisem, né? Então, siga em frente, comece ali da forma que dá, porque muitas vezes a gente não tem realmente recurso para começar de uma forma muito estruturada, mas é importante começar e se desenvolvendo, né? Ninguém começa numa habilidade nova, num nicho novo, sendo o melhor, o especialista, o mais desenvolto. Então, são habilidades que são desenvolvidas com o tempo. Todo mundo nasce careca e sem dente, né? Então a gente Justamente. vai melhorando no processo. Com certeza. Então, comece a se posicionar, mostre a sua verdade e se capacite para dar o seu melhor ali. Pô, eu concordo 100%, né? Porque a internet, ela dá palco para todo tipo de pessoa e de profissional. Sim, Então, a gente consegue ver vários profissionais que são altamente capacitados e que têm uma produção de conteúdo que mostra isso, mas também a internet possibilita aqueles profissionais que não têm aquela autoridade no sentido da qualificação profissional, técnica, de fato, mas que por produzir conteúdo muito bem, ter uma comunicação muito bem, ser consistente, acaba criando uma audiência de pessoas que levam em consideração que, pô, ele é grande, tem muitos seguidores, fala muito bem e traz isso como, pô, é um bom profissional. Só que esse que é o ponto, as pessoas não podem achar que o trabalho dela, e aí no caso dos médicos e médicas, é produzir conteúdo. O trabalho é ser um bom profissional. A produção de conteúdo é para você evidenciar, para você mostrar, para as pessoas entenderem o que você faz, o que você entrega, né? Eu concordo 100% contigo sobre esse ponto de continuar se especializando, buscando conhecimento, para poder de verdade crescer no digital, mas você entregar o resultado. sim. Não adianta você estar atraindo pessoas ali através da tua produção de conteúdo, mas quando elas chegam na ponta que é na hora de ser atendido por você, pela pessoa, né, não ter uma entrega equivalente. Isso daí, no longo prazo, não se sustenta, né? E eu quero saber a tua opinião, né, sobre essa parte dos profissionais, dos médicos influencers. Porque a gente consegue diferenciar o médico que está ali na produção de conteúdo profissional, usando a rede social como uma ponte, daqueles que usam como uma maneira de crescer, de meio que aparecer. Como é que você enxerga essas nuances, né? Eu acho que o principal é a gente conscientizar o paciente de que o bom médico, o melhor médico para ele, nem sempre vai ser o que tem mais seguidores. Então, seguidor não atesta capacidade técnica, né? Então, eu acho que o mais importante é isso. O que eu aconselho, né, os pacientes quando buscam um profissional ali que não tem acesso direto a esse profissional é justamente ter referências daquele profissional, né? E que nem sempre essa referência vai estar no Instagram, porque no Instagram a gente mostra o que a gente quer mostrar, nem sempre o que é a realidade. Então, o que eu acho mais importante é isso. E realmente, assim, é difícil quando você vê um Instagram muito bem estruturado ali, com a produção de conteúdo excelente, porque, de fato, se você tem ali um roteiro que você preparou, que alguém preparou para você, você vai falar aquilo ali da melhor forma possível. E quanto mais você pratica, mais você se desenvolve, então você fica ali realmente chama atenção, né? Mas nem sempre atesta a capacidade técnica. A capacidade técnica é realmente você ver aquele profissional na prática clínica, né? Então, acho que é difícil de você diferenciar um do outro. E o que eu acho que faz mais diferença é realmente você entender ali a autoridade daquela pessoa fora da rede social, né? Então, em que ambiente que aquela pessoa está? Quais são as contribuições daquela pessoa
para os serviços que elas estão, para a sociedade que ela faz parte. Por exemplo, a sociedade de anestesiologia, ela tem ali, fez uma prova que atesta ali a competência dela, trilhou uma trajetória que atesta essa competência. Então, acho que são alternativas que você tem ali de realmente entender quem é aquele profissional. Se ele fez, por exemplo, um cursinho de final de semana e está se portando como um especialista naquele assunto, ou se ele fez de fato uma pós-graduação, ou fez uma residência médica, que fornece a base ali para que ele tenha uma capacidade técnica maior. Então, assim, eu acho que essa avaliação ali, de fato, do currículo daquela pessoa, da autoridade que ela tem, é mais relevante do que só a imagem que ela passa ali na rede social. Mas ressalto que cada vez é muito importante que quem tem uma trajetória, né, de especialização, de capacitação técnica consistente esteja presente no digital, justamente para que sejam vistos também. Porque hoje, na sociedade que a gente vive, não adianta você ser o melhor médico, você não está se posicionando. Porque o paciente precisa saber que você existe e Isso. que você é um excelente médico. E aí que você vai realmente criar ali uma concorrência no digital, de certa forma, para aquele profissional que ele não se capacitou de forma adequada, mas que está mostrando ser muito mais do que você, que não está nem posicionado ali. Então é muito importante que os médicos se posicionem, né? Os bons médicos se posicionem no digital. Porque é ali que as pessoas vão ter acesso a você. Exato, exato. Concordo 100%. E assim, o problema é qual o problema? Dá para ser médico ou até qualquer outro profissional, o empresário, sem estar no digital? Dá. O problema é quando o teu concorrente começa a estar no digital. Esse é o X da questão. Então, às vezes o bom profissional ele não dá tanta importância, mas o tempo ele vai mostrar onde é que você errou, onde é que você pecou, porque precisa estar. Essa que é a questão. Se ninguém estivesse, ok. Mas aí quando um bom profissional ou o profissional que não é tão bom começa a se posicionar, ele vai tirar paciente que poderia ser seu, mesmo você sendo muito mais experiente, tendo muito mais capacidade técnica do que ele. Então é uma realidade. E a gente está caminhando já para o fim do nosso episódio, mas eu queria te fazer algumas perguntas rápidas, com respostas bem assim naturais, curtas, para a gente poder finalizar. Então, assim, um hábito que mudou a tua carreira. Ter disciplina no estudo. Show de bola. Um erro que você nunca mais vai repetir. Atraso. Eu acho que é uma coisa que repercute diretamente na sua assistência. Quando você chega atrasado no lugar que você deveria estar, naquele horário combinado, você atropela e passa por cima de etapas de segurança que não devem ser passadas. Então, eu evito sempre ao máximo, claro que imprevisto acontece, mas evito ao máximo atraso. Boa, interessante. Um conselho para o residente que tem um medo danado do paciente grave. Se capacite, porque é o conhecimento que vai lhe dar essa base e essa segurança. Um mito sobre anestesia que precisa morrer hoje. Anestesista é médico. E existe algum médico, professor, profissional que, pô, te inspirou e que te inspira até hoje? Tem, o meu chefe da residência, ele é uma inspiração para mim, porque apesar da carreira dele tão bem consolidada, ele até hoje busca se atualizar, está em ambientes ali com pessoas mais jovens que vão trazer informações diferentes para ele, está sempre se posicionando ali, então é uma das pessoas que eu tenho como referência na anestesia. Oh, bacana. E o que você pretende construir nos próximos 12 meses no digital? Pretendo construir muita coisa. Cada vez mais ter consistência ali na minha presença no digital, para que eu possa educar ali muitos anestesistas, muitos residentes e oferecer um conhecimento ali que muitas vezes é restrito, tornar esse conhecimento mais acessível. Interessante. Oi, para finalizar, você falar que como as pessoas podem te encontrar na rede social, como encontrar impulso, né?
dar o seu recado final também para o público. E meu Instagram é @laribulhões. Podem me procurar lá. E o meu recado final é que o digital tá aí para que a gente possa desbravar ele, né, e da melhor forma possível, educando tanto pacientes quanto colegas, trazendo conhecimento. E não tenham medo, encarem esse desafio, mas não fiquem pensando em julgamentos alheios, faça por você e pelo outro que você quer ali estar ajudando. Show de bola. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um podcast do BMcast. E siga o BMcast no YouTube, BMcast, e siga a Bull Media no Instagram, Bull Media Creative. Valeu!